um exército muito grande. Então, o que é que ele fez? Ele diz: eu não dou conta. O problema é grande, eu vou ter que ir para o Senhor. Reuniu Judá e Jerusalém. Judá era todo o país, Jerusalém era a capital. E aqui diz que ele mandou mensageiros rápido para toda a cidade, porque a cidade era grande, o estado era grande, mas os cavaleiros e os carregadores de carta de notícia foram rápidos e trouxeram todo mundo. Não trouxeram todo mundo, trouxeram os representantes do exército, os levitas e aquelas pessoas principais, vieram tudo para Jerusalém. E no versículo 5 diz que Josafá se pôs em pé com a turma de Judá, que eram os que vieram, e com a turma de Jerusalém, que eram os da capital, e fizeram esta oração que eu li, certo? Chegamos na oração e analisamos o contexto. Queridos irmãos, vocês sabem quem é Amon, quem é Moabe e quem é Edom? São os irmãos de Israel. E na oração ele até lembrou: Senhor, quando nós estávamos vindo do Egito, que passamos pelos nossos irmãos amonitas, moabitas e edomitas, o Senhor disse: não destrua esse povo, porque eles são seus irmãos, eles são de Abraão. Eles são de Ló. Problemas, 90% das dificuldades, eles estão vindo de Edom, eles estão vindo de Moabe e eles estão vindo dos amonitas. Sabiam? Isso nós temos na nossa vida prática. As vicissitudes da vida, que é o que eu vou falar daqui a pouco, os problemas e as grandes dificuldades, sejam grandes e pequenas, eles estão aí. E eles já vêm ali, em Egedir. Isso representa que há uma possibilidade de uma previsibilidade dos problemas. A gente pode prever. Pode ou não pode? De repente você diz assim: eu acho que isso vai dar boró. Isso vai dar problema. Todos nós, o Senhor nos deu uma grande capacidade intelectual e espiritual de perceber de onde vêm os problemas, se eles estão próximos. Eu convivo com isso diariamente. Inclusive eu estou com um grande problema que ainda está na imaginação e na possibilidade disso acontecer. Que Deus me ajude pelo amor de Jesus Cristo, que isso não aconteça, porque vai ser um grande mal. Mas você sabe que a maior parte dos problemas estão na nossa cabeça. 85% dos problemas, graças a Deus, e das preocupações e das ansiedades e das frustrações, elas não chegam a acontecer na prática. Não. Agora tem uns 15% que esses é uma miséria. É o caso do Davi, que teve ali aquele problema do infarto, e é um problema grande no momento, levou para o hospital, aí a irmã: oh, meu Deus, não deixe ele morrer, eu estou com preocupação. Então, às vezes fica só na esfera da preocupação e do desgaste emocional. Graças a Deus, Davi não morreu. No governo, fazendo aquilo que Deus aprova, como diz a Bíblia, mas ele temeu. Todos nós tememos e cometemos pecadinhos. Jerry Bridges diz que o problema nosso dos crentes não são os pecadões, são os pecadinhos, que ele chama de pecados intocáveis das nossas, digamos assim, atitudes. Aleph, ele diz que a ansiedade é um pecado, a preocupação é um pecado, a frustração é um pecado, o orgulho é um pecado, a irritação é um pecado. Então todo dia nós precisamos pedir perdão a Deus por esses pecados, pela não confiança total no poder de Deus. Por isso é que nós oramos todo dia: Senhor, perdoa os nossos pecados. E se pudesse até apontar, Senhor, aquela ira, aquele orgulho, aquela vaidade e muitas coisas que estão aqui é pecado. E temer, não confiar no Senhor, nós estamos pecando. Por que a ansiedade é pecado? É porque nós dizemos para Deus 3 acusações horríveis: o Senhor não pode, o Senhor não sabe, o Senhor não ama e o Senhor não tem sabedoria. Porque o Senhor já disse: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo seja conhecidos diante de Deus as vossas petições. E também disse: não andeis ansiosos pela vossa vida. Então, se nós cometemos isso, pecamos. Pastor, mas eu não estou preocupado com esse pecadinho, não. Estou preocupado com um pecadão grande de tráfico, de adultério, de assassinato, de homicídio, de mentira. Pois é, esses pecadinhos também nos afetam. Josafá pecou, mas ele era um homem de Deus. Continuemos aqui então. Mas ela começou assim, ele começou primeiro reconhecendo a soberania de Deus, nós já vimos isso.
Senhor, Senhor dos nossos pais, porventura tu não és Deus dos céus? Nós reconhecemos isso. E eu quero reconhecer mais uma coisa. O Senhor é dominador e o Senhor, nas tuas mãos está a força e não há quem te possa resistir. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós reconhecemos o poder de Deus, a soberania de Deus, isso é maravilhoso. E nós temos que fazê-lo todo dia. Deus tem atributos maravilhosos, incomunicáveis e comunicáveis. Eu amo isso. 5 atributos que ele não partilha conosco: a eternidade, a imutabilidade, a onipresença, aquele que trata do eu sou, que é a independência, a autoexistência. Ele não depende de ninguém, de homem nenhum, de criatura nenhuma. Ele tem unidade em todos esses seus atributos, é um só, é um uno. Aí tem uma série de outros atributos que ele partilha conosco, que são os atributos morais da bondade, do amor, da graça, da justiça, da retidão, da verdade, e outros atributos da sua beleza espiritual, a perfeição, a bem-aventurança, beleza e glória. E Josafá viu tudo isso nele e disse: o Senhor é maravilhoso, e o Senhor é forte, e não há ninguém como o Senhor. Primeiro, soberania de Deus. Segunda coisa que nós vemos na oração dele: o Senhor não foi que fez aquela promessa lá atrás? Nós vínhamos até pelo deserto, e o Senhor fez promessas a Abraão, teu amigo, que essa terra seria nossa para sempre. Nós precisamos confiar nas promessas de Deus. Que promessa, pastor? Promessa feita por profetas, primeiramente ou primariamente as profecias constantes na revelação escriturística, que é a Bíblia. Depois, casos particulares e especiais em que o Senhor nos prometeu alguma coisa. Ele vai cumprir. A promessa geral de Deus é nos guardar, nos proteger. Outra coisa que nós vemos em Josafá: ele argumentou com o Senhor. Ele disse: Senhor, o Senhor se lembra quando Abraão fez esse templo aqui em Jerusalém? E vocês podem olhar aqui em contextos anteriores, naquela grande oração de Abraão, que ele fez aquele pedestal e ficou em cima e ergueu as mãos. Ele disse: Senhor, quando, lá tem 5 quando o teu povo orar voltado para esse lugar, e vier a peste, o Senhor tenha misericórdia. Quando vier a fome, quando vier os inimigos, se lembra daquilo? E agora ele está impetrando isso aqui. Olha, Senhor, o Senhor disse, o Senhor prometeu que quando viesse a peste, a fome, e nós nos voltarmos para ti, o Senhor haveria de nos livrar dessa angústia, e o Senhor vai nos livrar. Aí ele entrou no pedido: agora eu quero te pedir a respeito dessas 3 nações que são irmãos nossos. Aí ele vai explicar o que foi. Edom, Moabe e esses outros moradores, Senhor, pelos quais, o Senhor se lembra lá no deserto, o Senhor pediu que nós não destruíssemos lá. Nós podíamos até ter destruído eles, porque nós tínhamos, era pouca gente no deserto, mas nós tínhamos condição. Nós estávamos andando no deserto naquela expectativa de chegar na terra prometida e animados, e nós ia destruir esses 3. O Senhor disse: não destrua seus irmãos. O Senhor vai julgar esse povo, mas nós queremos dizer uma coisa: nós não temos força. Não temos força, então nós dependemos do Senhor. Outra coisa: nós nem sabemos o que faremos, mas os nossos olhos estão em ti. Aí começou a solução. Primeira solução: reuniu todo mundo para orar, para buscar ao Senhor. Lá em Tiago 15,16 diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Siga o raciocínio. Ele orou e agora resolveu clamar e buscar a Deus em oração, como nós estamos fazendo aqui. A oração ainda é o melhor remédio. A oração ainda é o agente que move o coração de Deus. E nós temos visto muitos versículos bíblicos que aprovam isso. Poderíamos até ler, mas o nosso tempo não dá. O que aconteceu? Surgiu um profeta lá no meio do povo e disse assim: olha, vocês estão muito aflitos, estão orando todo mundo, Judá e Jerusalém, e sobretudo o rei. Então eu quero dizer para vocês, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustais por causa dessa grande multidão, porque a peleja não é vossa, nesse caso aqui não. Já veio a resposta, no versículo 17. Nessa peleja vocês não vão ter que lutar. Eles ficaram assim, sem saber como é que é esse negócio. Vocês vão parar, vão ficar de pé, vão cantar, os levitas vão se organizar, todo mundo vai cantar, vocês não vão temer, nem assuste, porque amanhã esse povo vai sair ao encontro de vocês e o Senhor vai dar livramento. Aí eles ficaram alegres com isso, começaram a adorar, e o texto começa a desenrolar. Até
que chegou o capítulo 22, o versículo 22, que eles chegaram no momento de adoração completa, já perto, o exército já no deserto. E ao tempo em que começaram com júbilo e louvor, o Senhor pôs em emboscada os exércitos que estavam do outro lado no deserto, Amon, Moabe, nas montanhas e os da montanha de Seir. E eles foram desbaratados. Ponto. Agora tem um segredo. De que forma foram desbaratados? Eles estavam preparados, o exército cantando, e Deus disse: fique quieto que Deus vai dar um livramento. Isso retrata os problemas difíceis que já estão na esfera de solução do Senhor, que nós às vezes não podemos fazer nada. O versículo 24 é meio confuso, porque deserto, mirante, quem é que não gosta de mirante, né? Quem vai passear, seja um mirante de frente para o mar, seja um mirante de frente para as montanhas, ou para ver os jardins, é muito bom você subir mirante. Mas essa frase do versículo 24, entretanto chegou Judá à atalaia do deserto, disse que Judá, enquanto estava cantando, alguém disse assim: vem cá, vem cá, vem cá, sobe no mirante aqui. Subiram e enxergaram no deserto, sabe o que é que tinha lá? 3 exércitos, tudo morto. Eles ficaram assim: mas o que aconteceu? E a Bíblia explica aqui o que aconteceu. Houve uma grande confusão entre os 3 exércitos. O exército de Moabe disse para o exército de Edom: vamos destruir a gente aqui mesmo? Vamos matar esse exército de Seir, e destruíram. E agora sobrou os nossos 2 exércitos. O que é que nós vamos fazer? Não, nós vamos se matar mesmo. Eu mato vocês, antes de eu morrer vocês me matam. E aí morre todo mundo. O exército de Moabe e Amon se juntaram e mataram o exército de Edom, e o exército de Moabe e Amon se reuniram, e não sei como é que eles fizeram, eu sei que se mataram mutuamente todos, e eles enxergaram da mirante a solução que Deus dá. O que aconteceu? No outro dia, se ajuntaram, aliás, aqui no versículo 25, e vieram a Josafá e mostraram para ele, e acharam lá, junto com esses mortos, que eram milhões e milhares, eles quando estavam em exército, tinha tenda, tinha bens, e acharam vasos preciosos, e tomaram para si, e muita roupa, e passaram 3 dias saqueando esses exércitos, e ao invés de Deus dar essa vitória, ainda deu vitória financeira, e eles louvaram ao Senhor. Então voltaram todos os homens de Judá e Jerusalém, e foram para Jerusalém com muita alegria, porque o Senhor deu cabo aos seus inimigos. Queridos irmãos, por que Israel sempre lutava? Israel vivia sempre em luta, desde quando era no início dele, lá em Abraão. Ele tinha 75 pessoas, Simeão e Levi destruíram Siquém, saíram pelo deserto, brigava, entraram na terra Canaã, lutava. O que é isso? Isso representa a nossa vida. Nós nunca vamos ficar sem luta, sem dificuldade, e tem uns que nós conseguimos vencer. Será se é sozinho? Não, absolutamente não. Nós que somos servos de Deus, todas as nossas batalhas são do Senhor. Deixe Deus lutar por você, confie no Senhor. Jesus disse que no mundo teremos aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Veio o grande temor do Senhor sobre todas as outras nações, porque matar com espada e guerra é preocupante, mas matar assim, de uma forma assim maluca, o próprio exército contra si mesmo, aí eles ficaram assustados, e dizem: agora nós estamos assustados, porque Israel é a nação de Deus. A maneira como Deus resolve os problemas de Israel, agora nós estamos assustados. Não há Deus como Deus de Israel. O texto se desenrola